Então, para nós, assim, assentarmos o nosso coração, respirarmos fundo e nos harmonizar com Deus, a Maria Gorete, nossa colega, irmãzinha, vai fazer a leitura sobre a harmonização. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham pela presença do Senhor. Está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade de culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Obrigada, Gorete, pela luz. Então vamos fazer a oração? Deus Pai de infinito amor e de infinita bondade, amigo e mestre Jesus, estamos na tua casa e te agradecemos por nos trazeres aqui semanalmente. Te pedimos que nos envolva nesse momento, que aguce, Senhor, as nossas mentes para as palavras que iremos receber. E te pedimos também por todos os nossos irmãos em humanidade, para que te encontrem, para que te abracem e que tragam para dentro dos seus corações. E a nós pedimos, Senhor, que nos dê força, que nos dê coragem para as mudanças que necessitamos fazer em nossas vidas. Que o nosso protetor esteja sempre ao nosso lado, meu querido, para nos esclarecer e nos envolver diariamente. Que assim seja. E na manhã de hoje, nós estamos recebendo a Aline Pache Dias, do Centro de Pesquisa Espírita de Curitiba. Ela é também professora de yoga. Seja muito bem-vinda e nós estamos todos atentos. Obrigada. Bom dia, eu estou muito feliz de ver essa casa cheia. Eu tinha vindo já à noite, muito bom estar no domingo, né? De sol e estarmos com essa alegria. Eu quero falar para vocês hoje do nosso papel. Mas antes de chegar nesse lugar do nosso papel, a gente vai dar uma voltinha
e nós vamos dar um passeio pela Bíblia e pelo Evangelho. Tá? Então, eu vou até colocar aqui, eu ia colocar na tela, mas acho que não é importante, porque a gente começa a ler, dá muito sono, né? Mas no Evangelho de Mateus, desculpem, minha letra não está muito linda hoje, mas tem lá, Mateus 5, 6 e 7, nós temos o Sermão da Montanha, né? É a palavra mais próxima de Jesus que chega em nós pelas palavras dos seus apóstolos. E o Espiritismo, ele vem se construir em cima da palavra de Jesus. Então, essa é o começo da nossa caminhada. E isso é muito importante, porque nós temos um fio, nós temos uma linha condutora, que quer nos levar a um lugar. Jesus veio, caminhou entre nós e nos deixou uma mensagem. Como é essa mensagem, né? Como é ter Jesus na Terra caminhando entre nós? Nós estamos aqui com 2000 anos de distância, então a gente precisa fazer um exercício para estar lá, para se colocar nesse lugar e para entender qual é o papel da doutrina espírita, o que vem nos trazer, para que a gente possa, então, depois, lá no final, chegar no nosso papel, né? Compreendi onde essa mensagem começou, entendi por onde estamos caminhando, então agora, o que eu posso fazer com isso? Eu gosto muito porque o texto, a oração, tudo que acontece aqui já está dentro de uma mesma ideia, né? Porque os espíritos estão aqui nos ajudando, nos inspirando. Existe uma programação, existe um programa evolutivo para a Terra e para cada um de nós. Quando Jesus vem, ele vem como um amigo. Ele vem caminhar entre os homens como um igual. Ele vem nos mostrar que dá para realizar essa proposta estando aqui. Isso é muito importante. Ele esteve aqui. Ele caminhou entre os homens. Ele teve necessidades como as nossas, de fome, de sono, né? Tem passagens na Bíblia que falam isso. Tem uma passagem com a figueira que diz, né? Então ele teve fome e aí foi procurar a figueira. É um detalhe simples que às vezes a gente perde na leitura, mas Jesus teve fome. Tem várias passagens que Jesus se retirou para descansar. E quanto nós estamos cansados, né? Nos dias de hoje, e como nós nos sentimos às vezes até culpados por estarmos cansados ou por precisar lidar com as nossas coisas do dia a dia. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cozinhar e depois lavar a louça, né? A nossa vida tem isso. Jesus viveu aqui e em meio a tudo isso e ao mesmo tempo um pouco mais despreocupado. No sentido de que a fé representa a confiança. E aí nesse próprio texto tem várias passagens que falam disso, né? Quando ele fala, a que eu mais gosto, quando fala dos lírios do campo, né? Não se preocupe, né? Não se preocupe, mas trabalhe. Em nenhum momento foi dito nos evangelhos, fique deitado esperando que o Pai faça tudo, né? Sempre nos foi dito para trabalhar. Então, toda essa sequência, ela tem relação com esse caminho. Ele veio nos mostrar um caminho. E aí, quando ele diz que ele é o filho e não o pai, ele mostra que ele é nosso irmão, que ele é nosso amigo. Isso é muito importante porque nós podemos contar com ele. Nós podemos contar com ele. Como é que eu faço quando eu quero alguma coisa que eu não sei? Eu vou pedir ajuda para ter ele, né? Onde fica? Que horas é? Como é que eu faço? Pedir ajuda aqui, né? Para o Antônio, como é que eu lido com o computador?
nós não somos irmãos, amigos e nós não nos tratamos assim? Também podemos nos dirigir a Jesus e pedir ajuda para superar as nossas dificuldades internas. E nesse trecho, né, Mateus 5, 6 e 7, em que ele vai descrevendo esse sermão de Cristo, na verdade, e a ideia não é minha, eu ouvi isso num curso que está na internet, que se chama Yeshua, que vai olhando para a vida de Jesus a partir de uma perspectiva mais moderna, porque a gente precisa olhar, né, com o que temos agora. E aí, a pessoa que dá esse curso, ela faz uma colocação muito interessante, de que esse seria um resumo dos ensinamentos de Jesus ao longo de vários anos. Para mim fez todo sentido, porque quando a gente vai escrever alguma coisa, vai deixar registrado, a gente bota numa obra, a gente conta uma história, né? Então, a ideia é que esse sermão resume os ensinamentos e que existe neles uma ordem, né, para que nós possamos observar. Então, existe um conceito que Jesus trouxe, que é o reino de Deus. E aí ele nos diz claramente que o reino de Deus não é desse mundo. Então, é um lugar que nós precisamos alcançar. Nós temos que buscar. Se esse reino não é daqui, eu tenho que encontrar ele lá em cima. Quando eu vou além da onde eu estou, esse lugar se chama transcendência, né? Transcender significa ir além. Para chegar lá em cima, existe uma base. Se nós estamos aqui nessa base, buscando compreender o que é explicado nesse sermão, em toda essa Bíblia, que é a mensagem desse reino, então eu posso entender também esse reino, e na leitura surgiu essa palavra, acredito que não por acaso, né? Um programa de educação. Isso aqui é praticamente o que a gente busca todos os dias, não sei vocês, mas eu acordo e falo, ai Deus, será que não tem um manual? Tão bom, né? Quando a gente vira a página 1, vamos por aqui. Já temos. E ele está na Bíblia. E aí eu chego no Evangelho, porque quando eu começo a olhar, eu fui procurar, eu sempre gosto, porque estamos numa casa espírita, fazendo estudo espírita, né? Baseado em Kardec. Eu sempre gosto de me referenciar aqui. Não tem um trecho aqui que fale disso, tem vários. Então, o que vem fazer a doutrina espírita? Ela vem sentar em cima daquele texto da Bíblia e de vários deles e vem explicar. E aí os espíritos que estão aqui torcendo por nós, eles então vêm dar as suas falas, as suas palavras também como iguais, também como irmãos, também como seres em evolução. Porque em suma somos espíritos também, somos espíritos encarnados, né? Nós somos espíritos vestidos de um corpo, de uma personalidade e de várias outras coisas. Então, aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, isso vai sendo detalhado. E aí vem sendo trazido mais para perto do nosso tempo. Percebam, né, que se somos irmãos e estamos todos estudando porque a gente quer chegar lá nessa transcendência, também não tenho uma resposta para dar para vocês. O que eu vim trazer hoje com essa palestra é um caminho de estudo. Porque não é possível, né, que caiba em uma hora a mensagem do Cristo. Jamais alguém pretenderia, né, fazer esse papel, e muito menos a mensagem da doutrina espírita, que não tem só esse livro, ela tem muitos outros livros. Mas as coisas começam por aqui. Porque esse caminho da Bíblia e do Evangelho, ele vai nos trazendo a ideia de que estamos numa mesma linha, numa mesma caminhada. E aí percebemos que todo o nosso planeta está numa caminhada evolutiva. Estamos como humanidade. Cabe a nós transformar o nosso planeta.
não virá uma solução de fora. É o nosso planeta. Então aí nós chegamos de novo na pergunta, né? Então qual é o nosso papel? Se quero viver num mundo melhor, como é que eu construo essa realidade tijolinho a tijolinho? Existe então uma base para essa transcendência, e aí eu vou fazer um passeio ali pelo texto da Bíblia, porque ele vai falar das nossas virtudes, tá? E esse desenho também não é meu, estou trazendo para vocês uma ideia que fez sentido, né? E colocando ela junto com a nossa base da doutrina espírita, virtudes e as nossas atitudes. Então, se quero conhecer esse programa, passar por ele, que é um lugar que vai me levar lá em cima, nesse estado de transcendência, que é uma união com Deus, que é uma união com o divino, é tudo que a gente procura, né? É a paz que nós buscamos aqui. Eu preciso fazer esse caminho. Eu preciso, para chegar num lugar interno, porque o reino de Deus está dentro de todos nós, né? Para ter a percepção dessa comunhão interna com Deus, eu preciso olhar para fora. Primeiro. E trilhar um caminho fora de mim, para descobrir aqui dentro valores que vão me fazer agir de acordo com esse programa. Percebem? A criança vai para a escola, ela vai aprender o alfabeto, ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, e depois ela volta para casa e fica lá dentro? Ou ela vai crescer e se tornar um adulto no mundo que vai usar a leitura, a escrita, a matemática e várias outras ferramentas que ela aprendeu na escola para agir no mundo? Então, quando eu passo por um programa de educação, eu preciso colocar ele em prática. Essas virtudes são as forças que eu vou desenvolver. As atitudes são a prática. Não existe uma transcendência sem prática. Isso torna a nossa fé ativa. E aí, quando a gente vem aqui para o Evangelho, a gente vai ver que em vários momentos somos convidados a agir a partir daquilo que aprendemos. Mas eu vou passear primeiro lá na base, eu vou colar um pouquinho do celular. A tecnologia hoje ela nos ajuda, né? Porque dá para olhar aqui um pouco dessas palavras. Mateus 5 começa dizendo: Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, né? E abrindo a boca, ensinava. Vejam, né? Quando eu falo para vocês que é um programa de educação, Jesus veio nos ensinar. E aí tem uma série de virtudes que são descritas com as palavras da época, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí tem uma série de bem-aventuranças aqui: os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. O que ele quer dizer com isso? Ele está descrevendo no início desse texto as virtudes que nós precisamos desenvolver. Com palavras simples, de uma forma bem simples e talvez não tão detalhada, que ele vai detalhar depois em outros textos, com parábolas, com histórias, né? A Bíblia é muito mais do que esse texto. Mas, na verdade, quando a gente pensa num manual, o que eu estou olhando aqui como virtudes está justamente nesse Mateus 5. Está descrito qual é o caminho. E não é um caminho fácil. Porque quando a gente começa ali só a perceber, né, os mansos e
e pacíficos. Quantas vezes eu consigo ser mansa no meu dia a dia? Ai, ótimo, entendi. Bem-aventurados os mansos. Vou pegar só um trechinho. Não peguei por acaso, tá? Esse é o meu mais difícil. Tem outras coisas que eu consigo com mais facilidade. A gente pode até brincar, né? Cada um pode olhar e pegar o que é mais difícil para si. Eu preciso de muito tempo de exercício para que eu consiga implementar isso na minha vida. Então eu coloco em mim uma intenção. Eu quero ser uma pessoa mais mansa. Eu posso ser uma pessoa mais pacífica. E vou sair para a vida e caminhar no meu dia. Várias vezes ao longo do dia eu vou ter que exercitar isso. E quando eu preciso de ajuda, eu tenho que contar com aquilo que eu disse para vocês lá no início. Que Jesus é meu amigo. Quando eu preciso de ajuda, eu tenho que ter essa intimidade com a minha fé. Jesus me ajuda a ter paciência. Jesus me ajuda a permanecer mansa, tranquila, pacífica, né? Vocês veem que eu sou uma boa oradora, né? Vocês me imaginam eu numa reunião discutindo ideias e cada um de nós defende as nossas ideias, com quanta potência eu consigo ir, né? Se precisar brigar por uma ideia. Mas será que esse é o caminho? Então, cada vez que eu vou falar numa reunião, eu preciso internamente me recolher e pedir ajuda, para que a minha fala seja mansa no momento que assim eu preciso. E é reconhecer em nós essas virtudes e colocá-las em exercício que é a nossa lição de casa. Então eu tenho aqui toda uma linha do que dizer. É fácil de fazer? Não. Então eu venho para cá, porque aqui, nessa sequência que eu falei para vocês, que está tudo aqui no Evangelho, ele vem seguindo por capítulos e cada capítulo vai explicando um trecho desses, né? No capítulo 5 aqui, por exemplo, que eu fui abrindo, bem-aventurados os aflitos. E aí vai discorrer, né? A justiça das aflições, as causas anteriores, por que tudo isso nos acontece. Então, é um objeto de estudo. Para cada pedacinho desse, eu saio para cá e vou estudando. Leva um tempo para que a gente consiga lidar com esse estudo. Leva um tempo para a gente ir reconhecendo aquilo que precisa mudar. Algumas coisas são mais fáceis para nós. E naquela que é mais fácil para mim, eu ajudo o meu irmão. E naquela que é mais difícil, eu peço ajuda do outro. E aí sim, olhando para o outro, para as suas facilidades e dificuldades, eu também consigo perceber as minhas facilidades e as minhas dificuldades. Vocês conhecem alguém que irrita vocês? Tem sempre um, né? Tem um desenho animado que ele faz uma brincadeira, acho que é no Rei Leão, né? Que aquele passarinho fala, sempre tem um em cada família, 2 na minha. Sempre tem uma coisinha que as outras pessoas fazem que irrita a gente. Essa coisinha fala muito de mim. Quem aqui já passou por processos terapêuticos sabe, a gente chama isso nos processos terapêuticos de espelho. Porque eu estou vendo o que está fora. Eu estou vendo todos vocês, eu não estou enxergando nem a minha frente. Para enxergar a minha frente, eu tenho que baixar os olhos. As minhas costas, elas são um ponto totalmente cego. Eu posso até fazer assim, e posso tentar, mas não vou enxergar. O outro enxerga com facilidade as minhas costas quando a gente caminha. E o que eu estou enxergando, na verdade, são as costas do outro. Elas não são tão diferentes das minhas, né? Quem aqui está sem um dos 2 ombros? Fácil, né? Quando eu olho para o ombro do outro, eu sei como é o meu. Nós somos muito parecidos. Então, quando eu começo a perceber o que me irrita, quando eu começo a perceber
o que eu não gosto. Aí eu estou aprendendo a respeito das minhas dificuldades. Então, ao invés de apontar o dedo para o outro, na verdade, eu estou tendo uma oportunidade de me conhecer. E eu posso explorar isso para operar mudanças em mim. Tentar descobrir por que isso me irrita, tentar descobrir qual atitude que eu posso fazer para que isso ocorra de uma maneira diferente. Cada pequena situação da vida daria uma palestra inteira se a gente fizesse um estudo de caso e sentasse aqui. E a gente vê com muito mais facilidade no outro, mas nós precisamos olhar e exercitar em nós mesmos. Esse reino de Deus que nós estamos buscando, ele não é um lugar para o qual eu vou desencarnar e me transportar. Se eu desencarnasse agora, eu iria procurar um lugar no mesmo nível do que eu estou. Acho que isso, pelo estudo, assim, vocês já passaram, né? Nós vamos para colônias onde temos afinidades. Elas não vão ser diferentes da realidade que nós temos aqui na Terra. Porque isso que nós temos aqui é o que nós construímos. Mas se eu conseguir construir paz dentro de mim, eu vou sair daqui e caminhar ali na rua, eu vou passar pelo centro da cidade e eu estou em paz. Quando eu conseguir rir dos meus erros, eu estou em paz. Quando eu conseguir perdoar o outro pelos erros dele, eu estou em paz. Quando eu conseguir dar a outra face, né? Tá na Bíblia e a gente tanto sabe. Aí eu estou em paz. Mas não dá a outra face porque eu quero ganhar uma moedinha no meu cofrinho para ir, né? Para subir um degrau da escada rolante indo lá para cima. Não é isso. É quando eu conseguir de verdade. E poucas coisas a gente faz nesse sentido. A própria caridade nos foi ensinada como moeda de troca. E aí aqui no Evangelho tem um capítulo, né, inteiro a respeito disso. Então a gente tem capítulo a respeito do perdão, a gente tem a respeito da caridade, a gente tem várias coisas que a gente precisa estudar. Como é que é o programa da escola? Tem a primeira série, a segunda, a terceira. Dentro de cada série tem várias disciplinas e matérias e a gente chega lá e ganha um livro grosso. Na verdade, a gente ganha um livro grosso para cada disciplina, né? Hoje os livros estão digitais. E a gente vai estudando pedaço a pedaço, capítulo a capítulo. Então, o estudo, ele não precisa pesar sobre nós como uma coisa que eu tenho que ter resposta amanhã. Mas ele precisa ser constante. Tem que pegar um pedacinho. Eu posso pegar uma virtude por mês, pode ser o meu tema do mês. E nela eu vou me observar para ver como é que são as minhas ações com isso. Nela eu vou me desenvolver quando eu vou me propor a agir diferente. A respeito desse tema eu vou ler e estudar. Para que eu possa ter no meu arcabouço mental argumentos para mudança. Quem aqui conversa consigo mesmo? Quem já se pegou na rua, ou até dentro de casa, naquele debate, assim, né? A gente tem essa conversa interna. A gente não pode deixar que essa conversa se espalhe para fofoca, para futilidade, para pensar da vida do outro, para pensar naquilo que eu quero comprar, ou para pensar no que eu não fiz, né? Na verdade, essa mente, ela se espalha. Mas se ela estiver voltada para mim mesmo, eu vou começar a perceber as minhas atitudes. Se eu quero mudar de atitude, eu tenho que primeiro perceber o que eu estou fazendo. E não é fácil. Isso é muito o trabalho, né, do yoga. A gente comentou no início que eu sou professora de yoga. A filosofia do yoga, ela traz muito do silêncio da mente e da meditação. Para que eu possa perceber o que eu estou fazendo. Então, eu tenho que sair do piloto automático e a partir do momento que eu me percebo, que eu consiga mudar.
E a gente não consegue mudar com muita facilidade. Mas quem está percebendo os seus erros, quem aqui já se percebeu em algum errinho? Parabéns! Porque tem muita gente lá fora que nem vê. Tem muita gente que nem vê que está errando. Quem está percebendo os seus erros já deu um grande passo para a mudança. Que é olhar para o que está acontecendo e dizer, ó, eu quero mudar. Olhei para essa mesa aqui, eu queria que tivesse diferente. Mas eu já estou olhando para ela. Porque mudar a mesa enquanto eu estou olhando para lá, para o relógio, é mais difícil, né? Dá um desespero no começo. Porque eu olho para cá e vou dizer, nossa, eu tenho que puxar, arrumar, né? Tirar, colocar. Dá essa sensação de angústia e de insatisfação que muitos de nós estão experimentando nesse momento, ela é essencial para a mudança. Quem está feliz e confortável não muda. Eu preciso sentir o desconforto, a vontade. E eu tenho certeza que em algum momento alguma coisa trouxe vocês para cá. Então dentro de nós está essa semente de mudança. E aí nós precisamos nos apoiar nisso. Nós precisamos nos apoiar nessas palavras da Bíblia, por mais que elas sejam confusas, porque quando a gente começa a olhar para elas de um outro prisma, começa a fazer um certo sentido. Esse estudo está fazendo sentido para mim agora, depois dos 50 anos, não fazia sentido para mim em outras épocas. E aí a gente começa a perceber, né, o Evangelho foi mais fácil para mim. O Evangelho eu conheci de criança, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E por isso eu gosto muito dele, eu ando aí abraçadinha nele. Mas a Bíblia nunca foi tão próxima. Agora eu entendi que o que está num está no outro. Então a gente leva um tempo. E aí isso é o meu manualzinho para arrumar. É como se dissesse assim, ó, fica mais bonitinho se as coisas estiverem alinhadas. Coloque a água numa bandeja, né? Tire as coisas que você não está usando da sua frente. Então, é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar esse programa, buscar isso tudo, né? Esse como fazer no estudo. E o estudo precisa ser um pouquinho mais frequente. Ele não precisa né, levar, assim, uma manhã inteira como levava na escola antigamente. Mas eu posso ler um trechinho antes de dormir, ao acordar. A primeira coisa que eu leio de manhã ao acordar fica comigo ao longo do dia. Experimente. Dá uma olhada aqui e escolher uma dessas virtudes que para vocês não é tão familiar ou não tão fácil e eleger ela para pensar a respeito dela naquele dia. E aí a gente vai seguindo aqui. Jesus vai falar de justiça e tudo mais, e depois ele vai falar das bênçãos que isso tudo traz. Então ele fala aqui em Mateus 5,12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando está difícil, né, porque ele falou aqui em cima, bem-aventurados os que injustamente são perseguidos também e disserem mal contra vós por minha causa, né? Eu acho que esse exultai-vos nos coloca muito assim, no sentido de se alegrem por serem diferentes. Porque quando a gente começa a agir diferente, dá uma sensação, nossa, mas as outras pessoas não estão. Eu estou me esforçando. Inclusive, deixa eu ver se eu acho uma boa forma de colocar isso, né? Mas eu já fui chamada de bobona em vários lugares, em vários grupos. Quando você começa a desenvolver essa virtude do amar o outro, de fazer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim, a gente começa a passar de trouxa. Porque é um mundo onde as pessoas estão querendo ganhar vantagem. É uma cultura, né? E ela não é só no nosso país, ela é uma cultura do nosso entendimento de humanidade agora, que está olhando para outras coisas. Então, existe esse lugar. Defender essa palavra
partir das suas atitudes, a partir da sua vivência, vai te trazer um tipo de perseguição. Nós não vamos ser queimados, né, em fogueiras, nem perseguidos como foram os apóstolos. Mas percebam que ainda hoje, 2000 anos depois, exercer nas nossas vidas os ensinamentos do Cristo não é fácil. Ninguém vai nos aplaudir. Mas nós podemos nos alegrar. Porque se nós nos alegramos, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus. As palavras da Bíblia, elas são bem antigas, né? Elas são interessantes. Mas por quê? Porque eu estou buscando aqui, ó. Eu estou olhando lá para cima. A recompensa não está aqui, onde eu estou agindo. Eu estou agindo num lugar buscando chegar no outro. Então eu preciso agir diferente. Criança fala muito isso, né? Mas o meu amigo, mas todo mundo está ouvindo, né? Hoje em dia tem muitas músicas e coisas que, enfim, que não são adequadas. E a gente ouve muito, não, mas todo mundo escuta na escola. E nós adultos temos isso também. Não, mas todo mundo bebe cerveja. Todo mundo vai se reunir, né, para fazer churrasco. Não que eu não vá me reunir com a família, mas eu posso levar a minha cerveja sem álcool. É só um exemplo, tá? Não estou colocando em julgamento. Mas nós temos que perceber o que todo mundo faz e onde isso os está levando. E como que a gente pode viver junto com todo mundo, ainda mantendo aqui as nossas virtudes. Eu posso decidir que eu não vou tomar álcool e ir na casa da minha família no final de semana, comprar minha cerveja sem álcool e estar em amor, em alegria, em comunhão. Amor, alegria, comunhão, tudo isso está aqui na Bíblia. Eu não preciso ser igual a todo mundo para estar junto com todo mundo e comungar desses valores, dessa alegria, dessas virtudes. É nesse lugar que eu quero chegar. E eu digo isso para vocês, eu passei por um período de muita revolta na adolescência. Eu fui uma criança na casa espírita, eu me afastei, né, e depois de adulto eu retornei. Eu não queria mais sentar na família. Porque a família comia carne e eu, aquela criança que leu o manual. Eu sou virginiana, a gente está na época do meu signo, né? Eu li o manual. Diz que não é bom comer carne, que eu não vou sentar com vocês porque vocês estão comendo carne. Isso me afastou da minha família. Agora analisem isso de um outro ângulo, né? Porque eu, depois de adulta, precisei me olhar e ver os meus erros. Isso é violência. Me afastar das pessoas e julgá-las porque elas comem carne é tão violento quanto comer carne. Então eu me percebi uma pessoa vegetariana, achando que ia chegar lá no reino dos céus, e sendo violenta. Porque isso não é amor. E eu levei um tempo para enxergar isso. E eu precisei conviver com várias pessoas com atitudes parecidas, até olhar para elas e me questionar. Então, esse é o caminho de estudo que eu estou propondo para vocês, sabe? Ele não é um caminho de perfeição, mas quando eu volto aqui e vejo, né, que a proposta de Jesus era amorosa, era acolhedora, era de não julgar para não ser julgado, aí eu tenho que mudar de lugar. Aí eu tenho que sair desse lugar e dar a volta. Mas isso não quer dizer que eu tenho que comer carne porque o outro come. Não julgar é só sentar do lado dele enquanto ele come o prato dele e eu como o meu. Essa é a busca. E aí, a leitura aqui, ela segue. Jesus fala que ele não veio destruir a lei, né?
tem muita coisa aqui, então eu depois convido vocês a buscar esse texto. Fala da gente se reconciliar com os adversários, aí ele vai falando esse como, né? Te reconcilia com teu irmão, depois você volta aqui. Não vá adiante do teu caminho de transcendência sozinho, né? De mal com todo mundo, brigado com a família. Não é isso. E isso está escrito aqui assim, de formas muito bonitas. Quando a gente olha para esse texto bem devagar. E aí ele vai falando sim do cumprimento da lei, de várias outras coisas, né? Como fazer, por isso é tão interessante. Amai os vossos inimigos e tudo mais. E aí eu vou pular para Mateus 6, onde ele vai lá. Ele segue ainda dando, né? Guardai-vos de fazer esmola diante dos homens para serem vistos. Quando tu deres, né? Não mostra. Ele vai falando aqui de uma conduta que era para aquela época. Então fica esquisito, né? Para nós agora. Se a gente olhar isso como um manual de regras de conduta, não ao pé da letra, mas em termos de atitudes, fica mais fácil. Porque o que ele está dizendo na sequência aqui é que as nossas atitudes são mais importantes do que aquilo que aparece, né? Se ele fosse dizer isso hoje, acho que ele diria assim, não poste, né, lá nas redes sociais tudo que você está fazendo, porque não é o mostrar, é o fazer, percebe? E é a intenção com a qual eu faço. Então Jesus segue nos mostrando que as verdadeiras atitudes, elas estão dentro de nós e não o que a gente faz para fora. A verdadeira mudança está dentro de nós. E aí ele vai usando todas essas palavras e chega, né, na oração. E aqui, eu estou em Mateus 6, né, de novo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então ele vai tirando aquilo que na época da religião era só cumprir um ritual e trazendo para o íntimo de cada um. Vejam que começa lá fora e depois vai voltando para dentro, né? A gente saiu ali do capítulo 5, agora no capítulo 6 a proposta já é outra. Então é um manual passo a passo. O primeiro passo, né, é no mundo, o segundo passo é dentro de mim. E aí ele vai nos dar na oração esse grande caminho de comunhão. E é dentro desse texto que Jesus apresenta, né, o Pai Nosso como um modelo de oração. Não que nós tenhamos que repetir essa oração, mas que nós possamos entender que conversar com Deus é um caminho. E esse é um caminho que está nos fazendo falta, gente. Porque quando nós nos sentimos pequenos diante das dificuldades, se nós lembramos que podemos nos reportar a uma força de vida que é maior do que nós, fica confortável. Quem é pequenininho pode pedir colo. É bom, né? É bom no final do dia, ao invés de eu ter que resolver todos os problemas sozinha, poder deitar ali e pedir colo. É difícil a gente pensar que é pequeno, né? Por isso que os nossos ombros andam doendo tanto. Porque a gente acha que tem que dar conta do mundo e da vida sozinho. E não temos.
Então Jesus vai enumerar essas virtudes, ele vai dizer como é esse reino, ele vai falar da importância das nossas atitudes. E aí ele nos ensina a orar. Faz parte do manual. Inclusive, orar pelo outro. Porque como é, né, dando um passo atrás, como é que eu vou me reconciliar com o meu inimigo? É fácil? Não é, né? Então a oração é essa grande fortaleza. É a oração que vai me ajudar a lapidar aqui dentro aquilo que eu ainda não consigo fazer. É uma força maior. Eu consegui arrumar tudo aqui em cima, deixei bonitinho. Mas agora eu quero levar a mesa daqui lá para outra sala. Consegue essa ali sozinha com, né? Com dois. E eu tenho braços e pernas fortes, mas vou pegar por onde a mesa? Eu preciso de uma força maior do que a minha. E aí eu tiro de mim essa responsabilidade de fazer tudo sozinho. E eu permito que Deus entre na minha vida. Eu permito que esse amigo, né, que esse irmão, que Jesus venha e me vista da sua força. A oração, ela ainda é a grande conversa. E a gente se afastou um pouco. Por quê? Porque as religiões pegaram essas mesmas palavras e deturparam. As religiões são feitas pelos homens. Percebem? Então, houve muita confusão com isso tudo. E algumas palavras foram ressaltadas e até deu vontade de não ver mais, né? Quem aqui nunca enjoou e falou, não aguento mais falar disso. Então, a gente precisa voltar nessa base. E aí, Jesus vai colocar essa oração do Pai Nosso e a gente pode também estudá-la, porque cada palavra dela, cada trecho, né, ele vai nos mostrando onde é que estamos, onde é que estamos. Vai nos colocando na posição de agradecer. Vai estar lá em cima, nós estamos aqui. Aí a filosofia, ela vai caminhando em linhas paralelas, né? O pão de hoje. Cada vez que eu rezo pelo pão de hoje, eu não consigo mais reclamar. A oração, ela vai mudando o nosso estado de espírito. Ela vai nos mostrando que a gente tem. Esse frio que teve na semana anterior. Quando você reza uma oração, não com palavras repetidas ao acaso, tá? Mas quando a gente agradece o pão e vê que a gente está na casa quentinha, alimentado, tudo fica fácil. Nós percebemos a riqueza das nossas vidas. Perdoa as minhas ofensas. E aí sempre vai vir aquela lista do que a gente precisa perdoar, né? Nós precisamos perdoar. Não é fácil para nós. Mas quando nós nos colocamos pequenos pedindo perdão das nossas ofensas, nós percebemos como é que o outro que nos ofendeu se sente. A gente vai mudando de posição. Quando a gente dá atenção a essas palavras, a gente vai transitando por elas. Se eu estou atento na minha oração. Não nos deixemos cair em tentação. É só essa frase. Quantas tentações no dia? Desde a mais simples, banal e bobinha de comer um docinho quando eu não posso, até aquela mais visceral, passional de eu ofender o meu irmão. Preciso olhar para isso todos os dias. Então, cada vez que eu repito a oração, eu trago para o meu campo mental
mal existe ainda entre nós. E nós precisamos trabalhar todos os dias para que as coisas se transformem. Próprio amém, o verbo que se usa, que assim seja, ele é a busca dessa transcendência. O final da oração é o momento que a minha mente silencia e eu sinto, nem que seja por alguns instantes, essa comunhão com o divino. E aí, em Mateus 7, ele vai seguir dizendo: não julgueis, porque serás julgado. Hipócrita, olha primeiro para você, não olha para o outro. Ele vai seguir dando essa linha e vai falar uma coisa muito importante no versículo 7, que é pedir e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se. A porta abre para quem pede. E veja que essa sequência vem logo depois da oração. Nós precisamos pedir. Mas não a Mega Sena, ou pode até pedir a Mega Sena, né? Nós precisamos pedir as coisas que queremos. Nós precisamos pedir por essa mudança íntima. Nós precisamos pedir a força, a paciência, a virtude. E seremos amparados. Quando a gente faz um pedido, essa espiritualidade que nos abraça se aproxima. Ninguém vai me ajudar se eu não disser bem aqui, por favor, preciso fazer alguma coisa. Você vai ficar ali olhando, né? Não é assim? Às vezes até tem pessoas gentis, né? Que quando vê que a gente está se batendo, oferece. Mas, em geral, nós precisamos abrir. Esse pedido é muito importante. E aí eu quero achar um trecho aqui para fechar. É bastante extenso, sabe? Eu estudei para falar para vocês, mas agora eu não acho o trecho que eu estou aqui. Eu vou arriscar ele assim, de ver se depois vocês estudam lá. Vai ser até gostoso vocês verem que em alguns lugares os olhos de vocês. Jesus nos fala de uma porta estreita e de uma porta larga. E isso nos tempos de hoje é essencial. Porque quando a gente volta lá, eu espero que esse caminho aqui leve vocês assim para estudar, comparar inclusive a Bíblia com o Evangelho, que vai trazer muitos insights. Mas quando a gente fala do nosso papel, e a gente pensa em como estão as coisas hoje, o próprio mal que existe, a gente vê notícias de violência, não tem como negar que esse mal existe. Mas quando a gente pensa no nosso papel, nós temos um grande desafio. Porque passar por essa porta estreita exige esforço. Não é fácil. A porta larga é um caminho fácil. A porta estreita exige esforço. E esse é o lugar que nós precisamos. E nem todos vão passar pela mesma porta. Isso é importante. A gente se conscientizar de quando nós quisermos fazer o nosso papel no mundo, nós temos que estar firmes na nossa fé, na nossa oração, na nossa confiança e na nossa convicção. Uma das bases da doutrina espírita é que ela é uma doutrina de estudo e ela vem pelo nosso pensamento.
Não é mais a fé cega que está sendo exigida de nós. Não é o acreditar por acreditar, é porque eu consegui compreender que isso está certo. Se eu conseguir compreender alguma coisa, eu vou por um caminho com muito mais firmeza. É por isso que vocês precisam explorar com o entendimento de vocês, com as palavras de vocês. Porque fazer a sua parte no mundo não é tão simples. Mas é a única forma da gente mudar. Do mundo mudar. E às vezes eu tenho que fazer pelo outro. E compreender o outro. E perdoar o outro. Percebem? Se Jesus é aquele irmão, né, que eu posso pedir ajuda e contar com ele, quem sou eu diante daquele que sabe menos? Quem sou eu diante daquele que ainda não compreendeu? O que aponta o dedo ou o que senta do lado para fazer isso? Como é que é ser o irmão mais velho? Como é que é estar num capítulo que o outro ainda não leu? Como é que é morar em Curitiba e saber como é que chega no centro da cidade quando tem algum visitante perdido precisando encontrar? Percebem que isso não nos coloca num lugar diferente? Saber o que alguma coisa não nos coloca num lugar diferente, mas nos coloca na obrigação moral de exercer. E confiar que esse caminho de esforço, que essa porta estreita, é o caminho que nos foi apontado. É o caminho que nos foi apontado na Bíblia e que nos foi reafirmado no Evangelho. Nós precisamos construir essa terra nova. Nós precisamos construir um planeta de regeneração. E nós somos, sim, um percentual, considerando espíritos encarnados e desencarnados, que teve acesso à informação, que tem vontade de mudar, que tem vontade de encontrar esse lugar de paz dentro de si mesmo. E aí eu não vou pegar essa paz comigo e ir embora daqui. Porque se eu compreendi essa mensagem, eu não só vou caminhar com a minha paz no mundo, mas eu vou oferecer o que eu puder dela aos demais. Eu desejo que vocês sejam paz, que vocês sejam luz, e que vocês percebam como em vocês, em cada um de vocês, tem uma virtude que pode ser compartilhada com as outras pessoas. Muito obrigada essa presença. Fechar os nossos olhos então para essa comunhão tão gostosa. Colocar atenção primeiro na nossa respiração, perceber que esse ar que entra é vida, em comunhão com essa energia de vida, perceber as batidas do nosso coração. Esse conjunto, os pulmões e o coração, nosso primeiro movimento na vida. Ele permanece constante até o final da vida desse corpo. Esse corpo que é o nosso veículo de transformação, esse corpo que é o nosso, essa porta de entrada nessa escola. Conscientes, não só desse corpo, mas conscientes da nossa passagem pela vida. Começa nessa primeira batida de coração e termina lá no final, nesse último suspiro. Nós possamos nos conectar ao que é maior, aquilo que é transcendente. E nos dirigir
Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, pedir, Pai, que derrame sobre nós a Tua luz, que abençoe as nossas vidas, as vidas daqueles que nos cercam, que siga nessa corrente abençoando aqueles que não conhecemos, que não enxergamos, até abraçar todo esse nosso planeta. Que Teu reino possa vir a nós, Pai, como palavra, que nós possamos carregá-lo como virtude, que nós possamos colocar as Tuas palavras em ação com as nossas atitudes. Sim, Pai, nos dá força, coragem e discernimento para que seja realmente feita a Tua vontade, que nós tenhamos sabedoria para reconhecer a Tua vontade. Que possamos retornar ao final do dia com um abraço gostoso do Teu colo, Pai, como filhos que somos. Agradecemos.